vencendo aí o torneio início, como você já disse, vocês foram campeões com apenas uma derrota. O time já tinha uma base para enfrentar o Campeonato Brasileiro, já tinha uma base. Tanto é que eu falei numa entrevista que eu dei há pouco na rádio aí, que nós demos muita sorte também, que nós não tivemos uma contusão forte que tirou o jogador do campeonato, não é? Uhum. Então vocês entraram na Taça de Prata e a estreia foi contra o Nacional de Itumbiara, aqui no Parque do Sabiá. 3-0. Tem alguma lembrança desse jogo? Tem, o time jogou tão bem que nesse jogo eu tive a esperança de fazer uma boa campanha, não é? Naquele momento eu não sabia, eu tinha aquela esperança de ser campeão, mas tinha uma esperança de fazer boa campanha. Tanto é que o Nacional de Itumbiara ele foi extinto em 1985, um ano após. Então até o time talvez até não tinha tanta tradição. Exatamente. Mas era um time muito batalhador, um time que nos trouxe uma dificuldade muito grande para conquistar a vitória. E lá vocês perderam por 2-1, lá em Goiás. E teve até uma história que a gente acabou relendo e descobrindo com as pessoas, que o Pietro, o presidente na época, teve uma confusão, talvez por uma expulsão. Você se lembra o que foi essa confusão aí do Pietro após o jogo? Pietro era um presidente. Ele gostava muito de aparecer mais do que os jogadores. Ele era um presidente jovem, ele era jovem, não é? Então ele gostava muito de intrometer na função que não era dele. E me parece que nesse jogo ele se envolveu com o time adversário, não é? E foi o que atrapalhou e teve essa polêmica mesmo. Pietro tinha esse temperamento mesmo, tinha, né? Tinha. Mas nada que afetou o grupo durante o campeonato? Não, em algum... nada não. Tá certo. Passando aí do Nacional, chegou às oitavas de final, Guarani de Campinas. Primeiro jogo 0-0, aqui no Parque Sabiá. Tem alguma lembrança? Contra o Guarani de Campinas. Guarani de Campinas, eu tenho até no álbum meu aqui, a reportagem desse jogo. Teve um jogo que foi 0-0. Primeiro jogo aqui no Parque Sabiá por 0-0. 0-0. Esse jogo aí foi um jogo também, conforme eu estava falando com você, a derrota que nós tivemos para o Guarani no início, esse jogo nós perdemos bom demais. O Vivinho perdeu várias oportunidades. É aquilo que eu falei com você. Tem jogo que não é aquilo que você espera, então não consegue ganhar. E aí vocês foram até Campinas, bateram por 1-0. Eu tenho reportagem desse jogo aí, depois eu vou mostrar pra você. Não, a gente vai, com certeza, a gente vai dar uma olhada assim. Pesava o fato do Guarani ter sido campeão em 78? Era um timaço? Era, um time muito grande. Lembra alguns jogadores aí do Guarani? O Neto jogava no Guarani, não jogava? Jogava, ele estava começando. O Neto. Tem muito tempo, né? Teve uma história também que o Neto, na hora de ser substituído do jogo, ele tirou a camisa, algo que não era normal quando for substituído. Já era uma marra do Neto, não sei se você se lembra, marra do craque Neto. Não lembro não. Tudo bem. E com relação, depois dessa vitória, vocês passaram a ter uma confiança maior? Passamos porque o Guarani, naquela época, tinha sido campeão. Então nós tivemos uma esperança porque tivemos um jogo duríssimo com o campeão paulista, então nós tínhamos oportunidade e condição de fazer o mesmo aqui nesse torneio, né? E tinha a pressão da torcida lá? Vocês bateram lá por 1-0, lá em Campinas, tinha uma pressão? Pressão normal, igual tinha aqui em Uberlândia também contra o adversário. A torcida abraçava o time aqui na cidade de Uberlândia? Era motivada, a torcida que era violenta. Era uma força que dava para o time dentro de campo. Com certeza. Passando aí do Guarani, uma vitória, 2 jogos difíceis, uma vitória por 1-0. Vocês chegaram nas quartas de finais contra o Itumbiara de Goiás. Vocês venceram aqui por 2-1, venceram lá por 2-1 e aqui empataram em 1-1. Tem uma história que a torcida invadiu, melhor, entre aspas, invadiu o estádio de Itumbiara, como na torcida mesmo, não invadiram o campo, mas que encheram o estádio lá em Itumbiara. Essa história é verdade? Foi uma renda enorme, uma torcida violenta que ajudou muito a equipe.
Infelizmente nós ganhamos, né? 2-1, né? Uhum. Ganharam de 2-1 e aqui empatou 1-1. É, pra você ver como é que aqui em casa nós empatamos e ganhamos lá. Mas é porque, não sei se o excesso de confiança, a equipe não produziu bem aqui. E lá nós jogamos bem. E com relação também, foi um desafio mais fácil? O Itumbiara talvez era mais fácil do que o Guarani? Pelo menos o Guarani era uma equipe mais famosa, mais experiente que o Itumbiara. Era considerado melhor do que o Itumbiara. O Uberlândia estava sendo considerado o azarão da época ou não? O Uberlândia foi chegando aos poucos? Não, foi chegando, não era azarão não. O Uberlândia tinha nome também no futebol mineiro. O Uberlândia era uma equipe consagrada, uma das melhores do interior. E já teve grandes craques no passado antes da sua chegada. Exatamente, eu já enfrentei o Uberlândia no Campeonato Mineiro, dirigindo o Valério Doce. Era jogo difícil demais, aqui e lá em Itabira. Era jogo muito difícil. E todos os jogos desse campeonato foram no Parque do Sabiá? Parque do Sabiá. Não, eu joguei muito no Juca Ribeiro também, não é? Qual que você, se fosse para você escolher, qual que você Parque prefere? do Sabiá, né? Parque do Sabiá. Parque do Sabiá, tá certo. Passando o Itumbiara de Goiás, chegou na semifinal, Botafogo da Paraíba. Vocês venceram o primeiro jogo 4-0 e aqui em Uberlândia fez 3-0. Foi fácil? Foi, esse jogo foi o jogo mais tranquilo que nós tivemos. Esse 4-0 então, no primeiro tempo a gente já vencia o jogo, não sei se foi 2 ou 3. Se não me engano era 3-0, já estava no primeiro tempo. Um jogo tranquilo. E a viagem até a Paraíba? Como que foi essa viagem? Tranquilo. De avião, de ônibus? De avião. Todos os jogos desse campeonato foi de avião. A não ser aqui pertinho, né? Itumbiara aqui, parece que foi ônibus. E tinha também a história do Botafogo da Paraíba, ele tinha vencido em 78 por 6-3 o Uberlândia. Essa história incomodava? Foi até uma revanche ou não? Em 88? Em 78. Eu já não estava aqui mais. Sim, você ainda não era o técnico, em 78. Foi aqui ou lá? Foi em 78. Ah, 78. Se você não era técnico do Uberlândia, mas tinha não. essa mística de ter perdido por 6-3 aqui do Botafogo da Paraíba. Jogo Pesava amistoso? essa história? Foi, se não me engano, acho que foi, ou foi por algum campeonato, não me lembro. Acho que foi brasileiro. Foi o brasileiro, por 6-3. Então não chegava a mexer com a cabeça dos jogadores não, essa goleada sofrida. Não, nós nem tocamos nesse jogo, nem falamos sobre esse jogo. Foi uma época que eu não estava aqui, não é? Só um instante. Não, tranquilo.